Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Assim estamos aqui dando sequência a essa série de estudos e no programa passado nós falamos sobre como posso encontrar a Deus. Estivemos observando pelas Escrituras que a única forma de encontrar a Deus é através das Escrituras. Inclusive Jesus disse: vós examinais as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nós observamos que não é por pertencer a uma religião, não é uma religião em si que vai me conduzir a Deus, não é minhas boas obras, não é a minha justiça própria, porque ela, mesmo que eu tenha alguma justiça perante Deus, é como trapo de imundícia, né? E hoje nós vamos falar, né, com que objetivo você procura a Deus. Parece um tema assim um tanto estranho, né? Alguém pode dizer: eu procuro a Deus porque Ele é o caminho, é verdade, tudo bem, mas nós vamos observar que há muitas pessoas que estão procurando a Deus por alguns objetivos que não são o objetivo principal, que é para a vida eterna. E eu quero despertar a você para que você realmente procure a Deus para aquilo que permanece. Porque se procurar a Deus para abençoar a vida aqui na terra, Ele vai abençoar, porque Ele é um Deus de bênção. Mas de que adianta eu ter somente as bênçãos e não ter o doador das bênçãos? Nós vamos ler para a base desse tema Marcos 8, 34 ao 35. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Então, iniciando, o tema com que objetivo você procura Deus, nós vamos refletir nisso. E se você observar que o teu objetivo não está centrado naquilo que realmente precisa, peça a Deus graça e alinhe o teu objetivo com o que Deus realmente espera de você. Amém? Primeiramente, nós vamos falar sobre o objetivo de Deus para nós. O objetivo de Deus, é claro, é nos abençoar, é prosperar, é proteger, fazer milagres. Tudo isso são objetivos de Deus para com o homem. Mas o seu maior e principal objetivo é salvar a nossa alma. Quero deixar claro que não sou contra buscarmos a Deus para bênçãos, para cura, para prosperidade, de forma alguma. Não é errado isso. O que é errado é a pessoa querer Deus somente para essas coisas. Lembre-se que Deus tem o objetivo em nos abençoar, nos proteger, fazer milagres em nossas vidas, mas o objetivo principal é salvar a nossa alma. Em São Marcos, como nós lemos, São Marcos 8, 36, eu li até o 35, mas no 36 diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Pense, que adiantaria buscar de Deus bênção, prosperidade, ganhar muito, todo o mundo e no fim perder a sua alma? 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 19,
se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que importa é nós esperar em Cristo para aquela outra vida. Como disse o apóstolo Paulo, quando este tabernáculo terrestre se desfizer, ou seja, este corpo, porque um dia vai se desfazer, seja através de uma doença, ou a própria velhice que vai consumir, um dia esse tabernáculo, essa casa, vai se desfazer. Mas Paulo disse que para aqueles que têm Cristo em suas vidas, eles receberão um novo corpo, uma nova casa. Por isso, para o cristão, a morte não é um terror, mas é como uma carruagem que me desprende desse corpo velho, cansado, e me leva para um novo corpo, que a Bíblia chama de o corpo celestial. Um corpo onde não haverá tristeza, não haverá velhice, somente a paz de Deus reinará. E vocês sabem que são 3 corpos: o humano, o celestial e o glorificado. O corpo humano é esse que nós estamos habitando agora. Quando nós morremos, a gente sai desse corpo e vai para um corpo celestial. Mas depois, quando Cristo vier, então a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e nós ressuscitaremos em um corpo glorificado. É um corpo semelhante ao corpo de Cristo, que não há barreira, pode entrar em lugar sem abrir portas, e é um corpo que pode comer, pode beber. Pode ver que Jesus, quando ressuscitou e ele apareceu para os discípulos, se assustaram, ele disse: veja, toque em mim, espírito não tem carne nem ossos. E ele disse: tem algo para comer? Me tragam. E ele comeu diante deles. Esse é o corpo glorificado. Então, amados, é para isso que Deus realmente espera que nós estejamos empenhados, porque Deus quer nos dar vida eterna. Mas, infelizmente, muitos procuram a Deus somente para as bênçãos. É como uma jovem, vamos dizer, que está namorando com o jovem, aceita os presentes dele, mas não quer compromisso, não quer casamento. Assim há muitas pessoas. Aceitam as bênçãos de Deus, aceita a cura, aceita a prosperidade, aceita os dons, mas não quer compromisso, não quer santificação, não quer abandonar as coisas erradas, pecaminosas, não quer mudar os seus hábitos, mudar as suas vestes, porque quando a pessoa recebe Cristo realmente, a vida é mudada. Agora, quando recebe somente as bênçãos, os frutos continuam sendo frutos de um mundano. A Bíblia diz que a mesma chuva que rega o trigo, rega também o joio. Ou seja, a bênção vem sobre filhos e vem sobre pessoas que nem filhos são, que procuram a Deus somente para as bênçãos desta vida. E aí, Mateus capítulo 7, você vai encontrar a Bíblia dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que decepção! Esses não são ímpios, porque o ímpio nunca fez maravilhas em nome de Cristo. Esses são pessoas religiosas, mas que buscaram a Deus só para as bênçãos desta vida. Não quiseram santificar-se. E a Bíblia diz assim: sem a santificação ninguém verá a Deus. Lucas capítulo 13, verso 28 diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Que decepção! Por isso, meu querido, nesse estudo bíblico, eu quero convidar a vocês a virem a Deus, mas com o objetivo certo, pelo canal certo, que é o canal da palavra, dos ensinos da Bíblia. Você vê hoje, por exemplo, muitas pessoas, estamos estudando a Bíblia, você vê muitas pessoas enfatizar os dons. O que não é errado ter dom. Se você tiver o dom de línguas, amém. Se tem o dom de profecias, amém. Mas lembre-se, não é ter o dom que te dará direito à vida eterna. Inclusive, há um ensino errado no seio das igrejas, aonde eles dizem que se alguém falar em línguas estranhas, é porque recebeu o batismo do Espírito Santo. Não. Falar em línguas estranhas é um dos 9 dons do Espírito. Mas a Bíblia fala sobre dons e sobre o dom. Você vai encontrar isso na Bíblia. Dons no plural e o dom no singular. Dons é falar em línguas, é profecia, é discernimento, dom de interpretação, dom de sabedoria. Os 9 dons do Espírito. E o dom é o próprio Senhor Jesus em mim, em você. Quando a Bíblia fala o dom do Espírito Santo, é o próprio Cristo em você. E o que me dá direito à vida eterna é ter o dom sobre mim, ou seja, o próprio Cristo, ter o doador dos dons em mim. Como eu disse, não sou contra e não podemos ser contra os dons. Eles são bem-vindos, mas o que não podemos é colocar os dons como evidência de ter o batismo do Espírito Santo. E você vê pessoas que muitas vezes têm dons e a vida deles é totalmente contrária aos princípios da Bíblia. E poderia a pessoa ter o Espírito Santo e a vida ser contrária à natureza de Cristo? Não. Se tem o Espírito Santo, tua vida será coerente com a natureza do Espírito Santo. Mas quando você vê alguém tendo um dom e a vida dele sendo contrária às Escrituras, isso mostra que essa pessoa está buscando a Deus somente com o objetivo de querer se aproveitar dos dons, mas não está tendo compromisso com Deus. Você pode dizer, mas pastor, pode alguém receber o dom e não ter o doador do dom? Pode. A Bíblia nos afirma, olha o que diz aqui, em Romanos capítulo 11, verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Salmo capítulo 68, versículo 18. Diz assim, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Você observou
que os dons são dados até para os rebeldes. É o que diz a Bíblia: a chuva cai sobre joio e sobre trigo. Mas o que prova que a pessoa é um filho não é os dons, é os frutos de Cristo em você. Entende? Então, Salmo 68:18 diz que Deus dá dos seus dons até para os rebeldes. Aí é onde muitas pessoas se confundem. Às vezes elas estão em uma igreja que não ensina a palavra, que nega a doutrina da Bíblia. Mas você diz: fulano, você precisa fazer isso, aquilo que a Bíblia diz. Ele diz: não, mas a minha igreja não ensina dessa forma. E aí você diz: não, mas você não tem que saber o que a igreja diz, você tem que saber o que a Bíblia diz. E aí ele vem e diz para você: olha, como pode Deus não estar na minha igreja se lá os cegos vê, paralítico anda? Então muitas pessoas tomam essas bênçãos como se fosse a prova de Deus estar lá. E esquecem que até rebeldes podem ter dons. Por isso que eu li que a Bíblia diz que eles vão dizer: Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilha. E ele dirá: apartai-vos de mim, porque em verdade não vos conheço. Mas Deus não conhece porque não sabia da existência dessa pessoa? Não, não é isso. Ele sabe da existência de todos. Mas quando ele diz não vos conheço, ele está dizendo: eu não te conheço como um seguidor da minha palavra. Mas eu conheço sim você como alguém que somente quis os meus dons para proveito próprio. Às vezes, para levantar o seu próprio nome. Busca um dom, por exemplo, de maravilha, e multidões o seguem. Entende? Mas veja, amados, os dons, a Bíblia disse que até para rebeldes é dado. Mas o dom, que é o Espírito Santo, é dado somente para aqueles que obedecem à palavra. Você encontra isso em Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você viu a diferença? O Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem à palavra. E os dons é dado para qualquer um que buscar, até para os rebeldes. Então, amados, veja que salvação não significa ter dons. Salvação significa você ter Cristo em você, que é o dom do Espírito Santo. Mas a única maneira de ter ele é se você tem uma vida de obediência, de compromisso com a doutrina apostólica. Você pode dizer: tudo bem, o tema é com que objetivo procura Deus. Você diz: eu procuro a Deus para salvação, então o que eu posso fazer para mim ser salvo? Olha o que diz em Atos 16, verso 30. Falando sobre o centurião, que Paulo estava preso e Deus veio e moveu, abriu as portas da prisão, e o centurião achou que Paulo tinha fugido e quis se matar, porque como preso fugiu, ele imaginou que fugiu, ele achou melhor tirar a vida. E no verso 30 diz: e tirando-os para fora, disse: senhores. Então, quando o centurião foi se matar, Paulo disse: não se faças mal algum, estamos todos aqui. Então aquele homem viu que era algo divino que estava acontecendo ali. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 31 de Atos 16. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Salvação, então, é o quê? Uma experiência com a pessoa de Cristo. Não uma experiência só com os dons, mas com a pessoa de Cristo vindo morar em você. E ele estando em você, automaticamente, ele vai expressar através da sua vida os frutos dele.
Há pessoas que pensam que é eu que vou gerar a santificação. Não, eu não consigo gerar boas obras. Somente Cristo pode trazer boas obras. Por isso eu preciso ter uma experiência com Ele, recebendo a pessoa dele. Mas não tem como eu receber a pessoa dele se eu rejeitar a doutrina dele, rejeitar a palavra dele. Quem sabe você diga, pastor, então você está dizendo que primeiro eu tenho que viver toda a doutrina para que daí Cristo venha morar em mim. Também não, porque como que eu vou viver a doutrina sem Ele? Você tem que abrir o teu coração a Ele, em um coração de obediência à palavra, e então Ele vai ver que o teu interesse não é só pelos dons, não é só pelas bênçãos daqui, mas o teu interesse é pela vida eterna. E o que Ele fará? Ele virá a você e Ele manifestará os frutos de obediência à sua doutrina. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Entende? Agora, quem sabe você pergunta assim, por que mesmo essas pessoas, mesmo crendo em Jesus e operando milagres, e assim ainda assim perde a salvação? A resposta está em Tiago, capítulo 2, verso 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-los? Então, se eu só digo que creio em Jesus e não tiver obras de que Cristo está em mim, de que serve? São João 5 também, diz assim, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem que passou da morte para a vida? Quem ouve a palavra dele, recebe a palavra dele, né? E no verso 39 ele diz, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem testifica de Cristo? As escrituras. Então, amados, concluindo, eu digo a vocês, o verdadeiro objetivo que deve nos aproximar de Deus é o objetivo em busca da vida eterna. Queremos os dons? Queremos. Queremos as bênçãos de Deus? Queremos. Mas isso só pode me dar vida eterna? Não. De que adianta, como diz, que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Vamos nos aproximar de Cristo, vamos nos aproximar de Deus, que o nosso objetivo seja aproximar de Deus para salvação das nossas almas. E se esse é o nosso objetivo, então nós estaremos dispostos a obedecer e a nos submeter à palavra de Deus como um todo. Não vamos somente pegar aquilo que me convém, aquilo que me agrada, aquilo que me faz ter um nome de sucesso. Não. Vamos também tomar aquilo que me corrige. Disse Jesus, se alguém quer seguir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Renunciar é você rejeitar coisas que às vezes até é um direito teu, mas te convém? Não convém. Então, eu não quero aquilo que não me convém para ser cristão. Eu quero aquilo que convém para a minha vida eterna. Deus vos abençoe e assim chegamos ao final de mais este estudo e que você possa ter a certeza que você está buscando Ele pelo objetivo de ter o doador dos dons em você para que Ele viva as obras de um salvo em sua vida. Deus os abençoe e até o próximo programa, quando estaremos falando sobre por que devemos crer na Bíblia. Deus os abençoe.